Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Igreja cheia, né, irmão? Não sei se eu fico feliz ou se fico mais nervoso. Quero agradecer ao pastor Lucas por ter confiado em mim essa palavra. Amados, nos últimos cultos aqui na igreja, Deus tem falado conosco de uma maneira singular. Obviamente que o Espírito Santo, ele conversa, ele fala ao nosso coração, ele tem várias formas de ministrar a sua palavra. E cada um absorve da melhor forma possível, ou daquilo que está faltando dentro de si. E eu estava meio relutante em trazer essa palavra hoje. No entanto, terça-feira, o pastor Círcio, pena que ele já saiu, ele confirmou essa palavra no culto. E eu vou pedir para os irmãos abrir o Evangelho de João, capítulo 3, a seguir. Uma história bem conhecida. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Amados, Nicodemos era um homem importante naquele tempo de Jesus. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. E para que vocês entendam, o Sinédrio era uma suprema corte, responsável por dirimir conflitos religiosos, políticos e criminais. E Nicodemos, talvez por aquele momento não esvaziar-se do seu orgulho, de toda a sua autoridade, foi conversar com Jesus à noite. E Jesus, sem se importar com a sua autoridade, sem se importar com seus diplomas, com o dinheiro que ele tinha no banco, com qualquer outra coisa que envaidecesse Nicodemos, simplesmente ele disse: se tu não nascer de novo, não entrarás no reino de Deus. Ou melhor, tu não verás o reino de Deus. E como os irmãos sabem, o judeu, ele já se considera um povo puro por ser da descendência de Abraão. Eles já se consideram, em tese, melhores que todo mundo. Eles não precisam ser purificados como nós somos no sangue de Jesus. E eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus repetiu: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Note que anteriormente ele disse que você não pode ver, e agora ele diz que você não pode entrar. E repare que Espírito está com letra maiúscula. Aleluia. Quando o Espírito está com letra maiúscula, irmãos e irmãos, nós estamos falando de Deus. Ou seja, se você não for batizado, se você não for regenerado em Deus, você não vai ver as coisas que Ele tem para você, e você não vai entrar no reino de Deus. Oh, glória. Amado, essa palavra me constrange, porque toca no meu íntimo. Agora eu vou dar um testemunho aqui da minha própria vida, porque eu nasci de novo. Aqui nessa igreja eu fui batizado, aqui eu cresci, aqui eu tive uma educação esplendorosa pelos meus pais. No entanto, isso não é o suficiente, não foi suficiente para mim entrar no reino de Deus, para eu conseguir ver as coisas que Ele tem na minha vida.
Não importa se eu toco numa orquestra, se eu canto maravilhosamente bem, se eu sou obreiro entregado, se eu toco aqui no conjunto, não importa, amado. Se você não foi regenerado na água e no Espírito, você não entra no reino de Deus. E há 13 meses atrás, num belo culto de Santa Ceia, naqueles 10 minutos que o pastor dá a bênção final, o pastor Tício disse que havia um jovem, na verdade não usou jovem, ele usou a palavra pessoa. Havia uma pessoa na igreja que estava em plena comunhão, no entanto, se Jesus voltasse, ele não subiria. Essa pessoa era eu. Talvez tivesse mais pessoas naquela situação, mas naquele momento o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu cheguei em casa, pedi misericórdia, me joguei aos pés de Jesus e verdadeiramente eu me arrependi. Amado, arrependimento é diferente de remorso. Remorso, você sente aquele peso na consciência e volta a repetir o seu erro. Arrependimento, você se arrepende e não volta a cometer. Glória a Deus. Eu não seria, amado, eu não seria irresponsável de subir aqui em cima e trazer essa palavra para vocês, se daquela porta em diante eu fosse para uma balada, eu fosse voltar às coisas que eu fazia anteriormente, bebedices, festa, prostituição, de forma alguma. Eu precisei nascer de novo, eu precisei ser regenerado. E independente se você tem cadeira cativa aqui na igreja, isso não é garantia de salvação. Da mesma forma que Jesus transformou aquela água em vinho, naquele casamento das bodas em Caná, encha o vaso que hoje é você, da fonte da vida eterna. Se encha dessa água maravilhosa. Amado, toda a revelação Deus já colocou aqui. Você não precisa, não vai descer um anjo na sua vida e colocar tudo na sua cabeça, não. Leia a palavra, se encha dessa água aqui, ela é inesgotável, e deixe Jesus transformar a sua vida, para que você possa um dia ver e entrar no reino de Deus. Em nome de Jesus, amém.